Amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Vocês estão me ouvindo bem? Em nome de Jesus, amém, né? Que o irmão Marcos fala um pouquinho alto, então não quero incomodar vocês aí, mas estão ouvindo bem, né? Evangelho de João, capítulo de número 6, eu quero ler apenas um único versículo, que é o versículo de número 47. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, apenas. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, eu vou ler mais uma vez. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja Deus. E algumas traduções nós encontramos Jesus dizendo: eu asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em outras traduções nós encontramos Jesus também dizendo: eu afirmo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em algumas outras traduções nós encontramos: verdadeiramente aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu quero hoje, pela graça e misericórdia de Deus, refletir com a igreja sobre o tema: a certeza da vida eterna está em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. A certeza da vida eterna está em Jesus Cristo. Mas antes que nós iniciemos a nossa reflexão desta noite, eu gostaria de preparar o coração dos irmãos para receber a palavra do Senhor e dizer algo muito importante para a igreja. Eu não vim aqui falar de morte, eu vim falar de vida. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos entendessem. O irmão Marcos não veio aqui para falar de morte, mas para falar de vida. Eu não vim trazer uma mensagem para assustar ninguém, nem gerar medo no coração dos irmãos e de quem poderá ouvir pela internet. Mas eu vim anunciar a maior notícia que um ser humano pode receber. Deus preparou a vida eterna em Cristo Jesus para todos os que creem. Aleluias. É verdade que para entendermos o valor dessa promessa, nós precisamos olhar para a realidade que todos nós conhecemos: a morte física. Mas não, com certeza, faremos isso para exaltar a morte. Pelo contrário, faremos isso para exaltar aquele que venceu a morte. Aleluias. O Evangelho não é uma mensagem sobre o fim da vida, mas uma mensagem da vitória sobre o fim. O Evangelho é as boas novas, as boas notícias de salvação, enunciada por Cristo e pelos seus discípulos. Então eu não vim aqui trazer más notícias, pelo contrário, eu vim trazer a boa notícia da salvação eterna em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Por isso, eu convido a todos os irmãos a ouvirem essa mensagem, como eu disse, não com medo, mas com esperança. Não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Eu precisava fazer essa introdução, amados irmãos, porque é difícil a gente trazer uma mensagem muitas vezes
que fala sobre algo que nós não gostamos nem de pensar e muito menos de falar. Mas, diante do contexto que Deus preparou nessa mensagem, o irmão vai sair daqui, eu creio, pela graça e misericórdia de Deus, entender o propósito dessa mensagem. Eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo. Então eu quero dizer que nós vivemos em um mundo marcado pela incerteza. Pessoas passam a vida inteira buscando felicidade, buscando segurança, realização e esperança para o futuro. No entanto, por maiores que sejam essas conquistas desta vida, todas elas são passageiras. A riqueza passa, a fama desaparece, a juventude se vai e até a própria vida terrena tem um fim. Foi diante desse contexto da vida humana que Jesus fez uma promessa que está acima de todas as promessas. Aleluias. Ele não prometeu apenas algo temporal e passageiro, como provisão, proteção, paz, cura, libertação, perdão dos pecados. Não foi só isso. Mas ele prometeu algo infinitamente maior para todos os que creem no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Aleluia. Ele prometeu a vida eterna. Glória a Deus. Foi o próprio Jesus que declarou no texto que nós lemos: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Oh, aleluia. Não foi homens, irmãos, foi o próprio Jesus que disse. E eu fiquei pensando, porque ele diz, tem a vida eterna. Ele não diz que talvez tenham, que esperem ter, que descubram depois da morte. Ele diz, quem crê tem a vida eterna. Essa é uma promessa que ele nos fez e nós podemos confiar plenamente, porque se fosse algum de nós prometendo algo, nós poderíamos desconfiar. Porque o homem fala uma coisa hoje e amanhã ele muda. Mas a palavra de Deus diz em Números 23:19, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria ele e não faria, falaria ele e não cumpriria. Jeremias 1:12 diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Mateus 24:35, Jesus diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glórias a Deus. É a palavra de Deus na nossa vida, irmãos. É o próprio Cristo dizendo, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 25, ele diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluias, a vida eterna. Então, a vida eterna que se inicia plenamente na presença de Deus, livre da dor, livre do sofrimento e livre da morte física. Glórias a Deus por isso, irmãos. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, em Apocalipse 21:4, está lá retratado pelo apóstolo João, um pouquinho do que será o céu para nós, porque nós não conseguimos ter uma compreensão completa do que será. Mas ali o apóstolo João, no capítulo 21, versículo 4, ele diz, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Glórias a Deus, irmãos. Aqui nós temos a promessa da vida eterna, que é um presente de Deus para nossas vidas. Aleluias. Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
A vida eterna não é uma recompensa pelas nossas boas obras. A vida eterna não é pelos nossos méritos pessoais. Ela não pode ser comprada e ela não pode ser vendida, mas ela é um presente da graça de Deus, e pela graça para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como Senhor e Salvador e nascem do Espírito. Aleluias! A nossa salvação, Paulo escrevendo em Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós percebemos que a nossa salvação é única e exclusivamente pela nossa fé em Jesus Cristo. Nada do que nós poderíamos fazer ou deixar de fazer poderia nos dar a salvação. Então essa é uma obra de Deus na nossa vida, é um presente de Deus na nossa vida. E eu começo a pensar que todo o ministério de Cristo, todo o ministério de Jesus, a sua encarnação, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, ela só teve um único propósito: dar a vida eterna ao homem. Dar a vida eterna ao homem. E isso é confirmado pelas Sagradas Escrituras, quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus por esta palavra. Amados irmãos, Deus amou o mundo aqui não é o mundo cosmos, o mundo criado, o mundo aqui é o mundo antropós, é o ser humano. Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Oh, aleluia! O próprio Jesus, em Lucas 19:10, ele diz: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido, eu e você. Então, nós precisamos entender que, embora nós vislumbramos a vida eterna somente após a morte física, nós precisamos entender que, ao crermos em Jesus, que ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o selo do Espírito Santo em nós. Olha que maravilha! Quando eu e você entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da promessa, é o selo de Deus na nossa vida, que nós somos salvos. Paulo escreve isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele diz: quando vocês ouviram a palavra da salvação e creram nessa palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo que é o nosso Redentor até as consumações do século. Então, quando eu e você recebemos Cristo Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então nós nos tornamos filhos de Deus e nós já passamos a desfrutar essa vida eterna aqui nessa terra, ainda nesta vida. E aí nós podemos entender de maneira simples essa vida eterna que se inicia aqui, hoje, agora, quando nós recebemos Jesus. E eu sempre digo isso para nós podermos entendermos. Quando nós recebemos Jesus, nós fomos salvos. Ou seja, somos salvos, os nossos pecados foram perdoados. Sim ou não? A palavra não ensina isso? Quando nós recebemos a Cristo pela fé, pelo arrependimento, os nossos pecados foram perdoados. Isso nas Escrituras se chama justificação. Nós fomos justificados, os nossos pecados foram todos perdoados, Deus não se lembra mais deles, Deus lançou esses pecados para as profundezas do mar, Ele apagou, Ele não só perdoou, Ele apagou. Você está aqui diante de Deus, você é uma pessoa que não tem mais pecado, não porque você não é pecador, mas porque agora Deus olha para você, olha para mim e vê o sangue de Jesus em nossas vidas, o sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. Então nós fomos lavados e santificados
santificados pelo sangue de Jesus. Então, quando nós recebemos Jesus, nós fomos justificados, os nossos pecados foram perdoados. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos 5:1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, então nós fomos salvos, nós estamos salvos. Por que nós estamos salvos? Porque o Espírito Santo está em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo, então agora nós estamos salvos porque nós não andamos mais segundo os desejos e os pensamentos do nosso coração. Agora nós andamos segundo o Espírito de Deus que nos guia. Você e eu não somos mais guiados pela nossa natureza humana pecaminosa. Olha que lindo! Por isso que Paulo fala em Efésios 2:1 que Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então nós passamos por uma ressurreição espiritual, nós saímos da morte espiritual e passamos para a vida espiritual. Olha que maravilha! E Paulo, em Romanos 8:1, ele diz: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, a natureza humana pecaminosa, mas anda segundo o seu Espírito. Então nós somos salvos, nós estamos salvos e nós seremos salvos. Olha que maravilha! Nós seremos salvos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, estejamos vivos ou estejamos mortos, a palavra de Deus diz que o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Olha que maravilha, irmãos! Quando Jesus volta, Ele então nos transforma. E a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que ao soar da trombeta, quando Jesus volta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados com o Senhor nos ares. Então, nós seremos salvos, porque nós teremos um corpo glorificado, um corpo de glória, como o Senhor Jesus teve durante aqueles 40 dias que Ele caminhou na terra após a sua ressurreição. Então, eu e você somos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Olha que maravilha! E a palavra de Deus diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50, Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eu quero deixar para os irmãos um testemunho, o porquê que Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. Irmãos, num período de 2 meses aproximadamente, 6 pessoas do meu convívio social foram recolhidas pelo Senhor. Dentre essas 6 pessoas, 2 delas eu participei do velório delas. E 4 eu não tive condição de ir, mas dentre essas 4, 2 delas eu tive contato com elas dias antes de elas serem recolhidas por Deus. E isso mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Então eu quero dividir com os irmãos essa palavra da vida eterna. Por quê, irmãos? Porque esses 2 irmãos que eu havia conversado dias antes estavam falando de planos, estavam falando que estavam trabalhando, estavam prosperando materialmente, estavam felizes. Inclusive nós falamos da palavra do Senhor, e eles nem imaginavam que nos próximos dias Jesus ia recolhê-los. Então eu quero que você saia dessa mensagem hoje, dessa noite, entendendo que essa mensagem ela nos faz refletir sobre a vida eterna e também a nossa brevidade nessa terra. Essa reflexão, ela me fez lembrar de que as nossas escolhas terrenas,
elas têm reflexos eternos, amados irmãos, porque é aqui que nós escolhemos aonde é que nós queremos passar a eternidade. Se é juntamente com Cristo ou separado de Cristo eternamente. Então, Jesus deixou muito claro na sua palavra: só existe céu e inferno. Não existe uma terceira opção. Ou eu estou com Cristo e sou salvo, ou eu não estou com Cristo e não sou salvo. Então eu comecei a pensar, eu comecei a refletir o quanto é importante a escolha que eu e você, que nós fizemos em entregar a nossa vida para Jesus, em reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E a palavra de Deus é muito clara. 1 João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. E ele está falando de qual vida? A vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Marcos 16, 15, Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então essa mensagem é uma mensagem para nós refletirmos, para nós valorizarmos a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos brincar com a nossa vida espiritual. Nós estamos falando de coisas sérias, nós estamos falando de coisas de Deus. É a palavra de Deus que fala comigo e com você nesta noite, porque não haverá uma segunda oportunidade, meus amados irmãos. Não haverá, não existe purgatório, não existe reencarnação. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, e logo após virá o quê? O juízo. Então nós precisamos entender que a mensagem de Deus para a nossa vida, e para aqueles que poderão ouvir depois, em outros lugares é: se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Essa é a palavra de Deus para hoje. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo que eu quero, porque aí depois, quando eu tiver com 90 anos, aí eu vou servir Jesus. Coitado, ele não sabe nem o que vai acontecer com ele daqui 2 minutos, amados irmãos. Olha a presunção do ser humano, olha o coração do homem como ele é, olha como o inimigo cega essas pessoas. Então essa mensagem é uma mensagem para nós refletirmos que não existe nada mais valioso para Deus do que a nossa vida eterna. A nossa alma é preciosa diante de Deus, a nossa alma é imortal, a nossa alma não morre. E eu tenho por base aqui Jesus dizendo, em Mateus 16, 26, quando ele faz uma pergunta para os seus discípulos, ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troco da sua alma? Amados irmãos, tem muitas pessoas ganhando o mundo inteiro, obtendo riquezas, poder, fama, prazer, mas perdendo a sua alma. Oh meu Deus, separado de Deus, sem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Isso a gente pode encontrar nas Escrituras, textos para fundamentar isso. Quando nós lemos Lucas 12, nós encontramos Jesus contando uma parábola, e Jesus diz assim, que a vida de um homem, um pouco antes da parábola, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Jesus diz que nós devemos ser ricos para com Deus, e nessa parábola do Lucas 12, do rico louco, é interessante porque ele faz uma grande plantação, e ele tem uma grande colheita, e o texto diz que ele olha para os celeiros dele e diz: aqui não vai caber toda essa minha plantação, eu vou derrubar esses celeiros e vou fazer celeiros novos. E aí ele fala com ele mesmo, ele arrazoa com ele mesmo, ele pensa com ele mesmo: agora a minha alma tem em depósito, come, bebe, regala e descansa. E Jesus diz: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás?
Então eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos como esse louco da parábola do rico. Nós estamos agindo como esse louco. Jesus muitas vezes pode estar olhando para nós em algum aspecto da nossa vida e dizendo: louco, insensato. Então eu quero que você entenda que nós vivemos como se nós tivéssemos um tempo inesgotável nessa terra. Nós corremos de um lado para o outro, buscando ajuntar tesouros nessa terra, e Jesus diz: não ajunta tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam. E no versículo 21 do capítulo 6 ele diz: aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Aonde está o nosso coração? Nós temos refletido na vida eterna em Cristo Jesus? Nós temos pensado nessa vida além dessa vida terrena? Ou nós temos vivido só para as coisas desse mundo? O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se esperarmos de Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, ou os mais infelizes dos homens. Amados irmãos, a palavra de Deus nunca nos orienta a estarmos ajuntando riquezas, tesouros nessa terra. Pelo contrário, Paulo escrevendo em Colossenses 3:2, ele diz: não buscais as coisas dessa terra, mas busca as coisas do alto. Eu nunca vi nos evangelhos, nas cartas, nenhum apóstolo, nem Jesus, nem ninguém falando para que eu e você venhamos ajuntar tesouros nessa terra. Então essa palavra, ela nos mostra nesta noite que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Essa palavra, ela nos mostra que nós somos apenas inquilinos nesse mundo. A nossa morada não é aqui, meu amado irmão. Por isso que Paulo, escrevendo em Filipenses 3:20, ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É lá a nossa morada eterna, não é aqui. É lá, meus amados irmãos. Por mais que nós não gostamos de pensar ou falar sobre nossa breve existência nessa terra, a palavra sempre nos lembrará que a nossa vida é como a sombra que passa, é como o orvalho da manhã que saindo logo desaparece. O Salmos 90 diz que alguns, pela sua força física, pode chegar até os 80 anos, mas a palavra diz que é só canseira e enfado da carne, porque passa tudo rapidamente e nós voamos. Nós voamos. E eu quero fazer aqui, abrir um parênteses, para que nós possamos refletirmos no que Deus está falando para nós nesta noite. Nós não sabemos quando e como será o dia que Deus nos ceifará dessa terra. Ninguém sabe, nem o dia, nem a hora e nem como. Também não sabemos de que maneira isso acontecerá. Se vai ser por um infarto, se vai ser por uma enfermidade, se vai ser por um acidente de carro. Mas uma coisa eu posso garantir para a amada igreja: se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, eu e vocês teremos que enfrentar a morte. E lá em 1 Coríntios 15, 26, Paulo diz que a morte é o nosso último inimigo a ser enfrentado. Então eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz que nós temos um tempo determinado por Deus nessa terra. O nosso tempo está contado, nossos dias estão contados. Em Eclesiastes 9:5, na parte B, diz que os vivos sabem que hão de morrer. Você pode não pensar nisso, você pode não querer falar nisso, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos refletir sobre isso. Então é verdade que Salomão diz que é melhor ir numa casa que tem luto do que ir numa casa onde tem festa, porque ali você olha, você vê, você reflete, você diz: um dia chegará a minha vez.
Então eu quero que você entenda que eu vim aqui não falar de morte, eu vim falar de vida, mas para que nós venhamos falar de vida eterna, nós precisamos tratar da morte física, que é uma realidade na nossa vida. Então eu quero que você entenda, irmão, que essa palavra ela não tem, como eu disse, o propósito de trazer medo no nosso coração, mas de nos conscientizar da brevidade da vida e da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E dizer para a amada igreja que essa promessa é uma promessa que Deus nos fez, e nós temos ela como uma esperança viva em nosso coração, e ela não perde o seu valor, ela não pode se estragar, ela não pode ser destruída, como diz 1 Pedro 1,4. Não podemos brincar com a nossa vida espiritual, não podemos. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério, irmão, porque a palavra nos ensina que todos nós existiremos eternamente. Vocês já pararam para pensar? Todos nós existiremos eternamente. Ou seja para o juízo, ou seja para a vida eterna. E Jesus deixa isso bem claro, quando ele fala em João 5, no versículo 28, 29, ele diz: todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. A minha alma, a tua alma é eterna, ela é imortal, ela é imaterial. A nossa alma não morre, amados irmãos, e a palavra ela nos mostra isso, que a nossa alma, ela é eterna, ela é imortal. Quando você lê a parábola de Lucas 16, você encontra uma história que nos mostra que a nossa alma, ela tem consciência depois da morte. Olha só ali naquela parábola do rico e do Lázaro, a palavra diz que quando, olha que interessante, irmão, pensa comigo. Quando o rico morre, a palavra de Deus diz que ele foi para a sepultura, ele foi para o Hades, ele foi para o mundo dos mortos. Mas quando Lázaro morre, a palavra de Deus diz que os anjos vêm para recolher Lázaro. Vocês conseguem compreender? E é tão interessante porque quando Jesus diz que o rico, atormentado nas chamas, ele estava sentindo as chamas quentes. Ele diz: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua, que eu estou atormentado aqui com essas chamas. E o pai Abraão, que é uma representação de Deus, diz: não tem como. Entre vocês e nós há um grande abismo. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. Então veja só, meus amados irmãos, eles estavam conscientes, eles tinham ali consciência do que estava acontecendo. Jesus mostra isso para nós. Então nós precisamos entender que a nossa alma é imortal, que nós precisamos ter um valor especial para a nossa vida espiritual, que nós não venhamos brincar com isso. E eu quero contar um testemunho, para nós sedimentarmos isso que eu disse. E vocês já devem ter ouvido isso. Um médico, esses dias eu estava ouvindo na internet, um médico cristão. Ele disse que ele havia operado um paciente, e naquela época, a doutora Catiane aí sabe melhor que nós, ela é médica, eles ficavam com um bip. Caso algum paciente desse médico passasse mal, esse bip acusaria o quarto e o leito para que ele fosse lá socorrê-lo. E ele estava no hospital e o bip dele tocou. E ele foi até o quarto, e era um paciente que ele havia feito uma cirurgia. E então esse paciente começou a entrar estava sofrendo um infarto. Começaram a fazer a massagem cardíaca nesse homem, vieram os enfermeiros. Segundo ele, o protocolo é 30 minutos. Eu não sou médico, mas ele estava falando, o protocolo é 30 minutos. Não ressuscitou, acabou. E eles começaram então a fazer essa massagem cardíaca, o RCP,
respiração cardiopulmonar, né? Começou a fazer a massagem nesse homem. E o que aconteceu? Esse homem não voltou. Os auxiliares de enfermagem acabaram indo embora. E o médico olhou para aquele homem e não se conformou e falou: não, eu vou prosseguir mais um tempo. E ele começou ali mais uns 15 minutos. Só que nesses 15 minutos aconteceu algo estranho naquele quarto. A luz caiu uma fase, apagou, uma fase da luz. Alguns pacientes que estavam ali no quarto vendo aquilo, saíram do quarto com os seus soros, com os seus medicamentos, e ele ficou sozinho com aquele homem. E aí ele fala algo impressionante. Depois vocês podem procurar na internet. Eu fiquei impactado. Ele disse que aquele homem que estava ali deitado, de repente ele viu uma janela que tinha no quarto, e ele viu vultos pretos entrando no corpo daquele homem. E ele se estribuchando, como quem não queria ir. E aqueles vultos saem e vai embora, e ele morre com uma cara carrancuda, uma cara de quem estava horrorizado, apavorado. E ele disse que ele estava há algum tempo afastado do caminho do Senhor, e isso fez com que ele voltasse, porque ele entendeu que foi Deus falando ao coração dele, porque todos saíram do quarto, só ele viu isso. Então eu quero dizer para a amada igreja, a nossa alma é imortal. Nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual, amados irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Deus nos garantiu, através de Cristo Jesus, a vida eterna. E a vida eterna nós recebemos pela fé em Cristo. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, uma única vez. O sacrifício de Cristo é suficiente para nós. Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou, perdoou os nossos pecados para nos dar a vida eterna. Jesus não veio para nos dar carro, casa, emprego bom, riquezas, status. Isso não faz parte do Evangelho, não é prioridade do Evangelho. Mas ele disse que o desejo dele era que todo homem se salvasse e chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Jesus morreu e ressuscitou e nos deu a vida eterna, mas tem pessoas que ainda não entenderam, acham que o Evangelho é um Evangelho só de bênçãos materiais, de coisas terrenas, mas o Evangelho é o Evangelho da promessa da vida eterna, que é a maior promessa que Jesus nos fez. Isso é tão lindo, irmãos, é tão importante, porque lá em Lucas 10, 20, diz o texto que os discípulos de Jesus, eles saíram para uma viagem missionária, e eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios, e eles voltam felizes, alegres, e Jesus olha para eles e diz: não fiquem alegres, porque os espíritos vos se sujeitam, os espíritos vos lhe obedecem. Ficai felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você tem o nome escrito no livro da vida, então você, irmão, é mais do que bem-aventurado. Você é mais do que feliz, porque muitos podem ter o seu nome escrito no Guinness Book. Muitos podem ter o seu nome escrito aqui no hall de membros da igreja, na matrícula lá escolar, no registro de funcionários, mas o nome no livro da vida, só Deus pode escrever, aleluia, só Jesus pode escrever o nosso nome lá, amados irmãos. Eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida. Oh glória, sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh glórias a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor não salva, padre não salva, igreja não salva, minhas boas obras não salvam, meus méritos não salvam, Maria nos salva, Pedro nos salva, só o sangue de Jesus tem poder para nos salvar, amado irmão.
Oh, glórias! E Paulo então disse em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. 2 Coríntios 4:18, Paulo diz, não atentando nós para as coisas que se veem. As coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Romanos 8:18, Paulo diz, eu estou certo de que as aflições deste tempo presente nem se comparam com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. Você já parou para pensar, amados irmãos, você chegar na glória e ver Jesus face a face, e Jesus dizer, entra bendito do meu Pai, este gozo foi preparado para vocês, oh glória! Tem algo mais maravilhoso do que isso, irmão? Tudo aqui vai perecer. Nu nós viemos, nu nós voltaremos. Nós não trouxemos nada para este mundo e não vamos levar nada deste mundo. Nós não vamos levar nada deste mundo, amado irmão, nada. Por isso que lá em 1 Coríntios 2:9, Paulo diz, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem chegaram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado o céu para mim e para você, amado irmão. Não tem coisa mais linda, mais maravilhosa. Tudo aqui pode ser lindo para nós, a nossa família, a nossa casa, os nossos irmãos em Cristo, mas nada se compara com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. Você está esperando isso? Você pensa nisso? Eu tenho pensado muito nisso, porque esses velórios me fez pensar nisso, irmão. Esses amigos, essas pessoas queridas que partiram de repente. Sabe aquele amigo que você conversa na quinta-feira, na terça-feira ele foi. E você começa a pensar, meu Deus, aqui é muito passageiro. E a gente fica brigando por coisas materiais. A gente fica querendo juntar. A gente não perdoa, a gente não ama. A gente faz tantas coisas más. E a gente não pode ficar assim, amado irmão. Nós temos algo muito maior de Deus para nós. A nossa salvação, a vida eterna, amado irmão. E eu comecei a chorar. Falei, Deus me perdoa que eu sou um pecador, porque a gente às vezes tem raiva das pessoas, a gente tem mal no coração, a gente tem inveja, a gente às vezes até deseja o mal, mas isso tem que sair do nosso coração, como a irmã orou aqui. Nós fomos perdoados, mas ainda nós pecamos, porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu e você precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar com essa palavra no coração. Por isso que o Salmo 119:11 diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu fiquei muito triste, muito mesmo. Eu falei para a Cleide, não dá para acreditar, uma pessoa que você conversa e daqui 5 dias ela já não está mais aqui. E eu falei, Senhor, aqui é muito rápido, é um piscar de olhos, e a gente faz tantos planos, a gente é tão vaidoso, igual o Tiago diz, nós somos presunçosos, porque Tiago diz lá que alguém dizia assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, vou vender, vou comprar, e ele diz assim, não é assim que diz, se Deus quiser, amanhã você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Fora disso é presunção. Presunção, nós não sabemos, nós podemos estar aqui hoje ouvindo o nosso último culto, a nossa última palavra, porque nós não sabemos ao sair daqui o que pode acontecer para cada um de nós. Então, busque, creia, viva a vida de Cristo e receba a vida eterna na sua vida. É a promessa, essa é a maior promessa. Amado irmão, Jesus disse, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E nós vamos encontrar os nossos entes queridos na glória. Nós vamos encontrar, essa é uma esperança linda. Eu quero ver meu pai, eu quero ver minha mãe,
Eu quero ver meus amigos. Vocês querem? Eu quero. E a palavra nos diz isso. Eu quero ver Jesus. Eu quero olhar para Ele e dizer muito obrigado por ter me salvado. Eu que vivia no lamaçal do pecado. Eu que não tinha esperança, o Senhor me deu a esperança da vida eterna. Glorificado é o nome do Senhor. Não tem algo mais importante que isso, irmão. Tudo aqui vai passar. Você ama a sua família, eu amo. Você ama os seus irmãos, eu amo. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. A vida é um sopro. Então busque servir a Deus com o coração aberto. Não brinque com as coisas de Deus. Ande em santidade. Leia a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque, como eu disse aqui, não haverá uma segunda oportunidade. Então eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra no coração. Eu vou encerrar. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nessa noite não nos deixa dúvida da certeza da salvação. Se você crê, você é salvo. Jesus disse, na verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Crer em Jesus é confiar em Jesus, é permanecer nele, é estar unido a Ele pela fé. E eu posso garantir para vocês, como Jesus disse, que aqueles que Deus havia lhe dado, de forma alguma alguém os arrebataria de suas mãos. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas me ouvem, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Você é de Cristo Jesus, meu amado irmão, e nada pode te separar desse amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Que você possa sair desta noite, deste culto, com a certeza da maior promessa que Deus te fez, que não é riqueza, não é sucesso, não é conforto, mas a vida eterna que está em Cristo Jesus. Receba essa palavra. Você tem a maior promessa de Deus. Glorifique o Senhor. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Não tem nada mais importante do que isso nessa terra. Não existe. O diabo tenta colocar no nosso coração muitas coisas para nos desviar os olhos dessa promessa, mas saia daqui hoje dizendo para Deus, Senhor, que os meus olhos estejam em Ti, que eu possa, Senhor, viver essa promessa na minha vida, e um dia estar contigo na glória para toda a eternidade. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, amada igreja, que você saia daqui hoje agradecendo por tão grande salvação, e que Deus seja na sua vida, que essa palavra tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração, no nome santo de Jesus. Vamos ficar de pé para orar?